Olá, eu sou o Marcos Valério XR, estou na madrugada do dia 20 de março de 2020 e eu tenho tido muita dificuldade para gravar vídeos ultimamente, tem uma série de situações aí que estão me impedindo e essa epidemia de coronavírus também não está ajudando muito, estou com pessoas doentes aqui em casa, possível suspeita de coronavírus, apesar de que ninguém está com perigo, nada, são crianças que não correm risco, mas eu também tenho tido uma dificuldade temática para ter muitos assuntos para tratar. E curiosamente, esse episódio aí do nosso ilustre Eduardo Bananinha, quer dizer, Eduardo Bolsonaro, ela dá uma oportunidade para falar uma série de coisas que eu estou pretendendo abordar há algum tempo. E eu acho que isso é um assunto muito sério que tem que ser visado e ser observado. Então eu vou dividir esse vídeo basicamente em três partes. O primeiro nós vamos observar as declarações do indivíduo em questão, é, ver o conteúdo dessas declarações, o que elas significam. Em seguida, nós vamos fazer algumas observações sobre esse desenvolvimento do vírus, né? Essa situação internacional política que está ocorrendo aí, com algumas pontuações sobre alguns países. E é importante depois também frisar a questão das consequências econômicas que nós vamos ter que enfrentar com o resultado dessa epidemia, dessa pandemia. E, sobretudo, uma observação mais profunda sobre o contexto da declaração, o seu conteúdo, coisas que remetem às questões ideológicas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que prestar bastante atenção no que o indivíduo em questão declarou, né? Ele publicou, como todos devem saber, um tweet, né, com uma afirmação que é importante repetir aqui porque ela tem que apontar os elementos ponto a ponto. Basicamente, ele declarou que quem assistiu Chernobyl, está se referindo à série Chernobyl, né, vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor do desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Retweetando um conteúdo aqui um tanto mais grave. A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome do Partido Comunista Chinês. Pois bem, em primeiro lugar chama atenção essa estranha comparação aí de comparar o ocorrido com o acidente nuclear de Chernobyl, que é um dispositivo artificial que estava lá gerando energia e de repente teve um problema, isso gerou lá uma série de consequências, realmente houve talvez uma omissão, um descuidado, um acobertamento do governo soviético na época. Esse episódio serviu inclusive para dar muita munição contra a União Soviética. E é muito estranho fazer essa comparação com o caso do coronavírus, que se trata de um micro-organismo, né? Uma coisa que surge aos poucos. Nem era exatamente uma novidade. O coronavírus, a bactéria já foi detectada, acho que se não me engano, desde 2010. Então a analogia já é muito esquisita. Aí vem, claro, ditadura soviética, ditadura chinesa. Esse é um indivíduo que seria colocado como embaixador dos Estados Unidos e até cotado para ser o ministro das Relações Exteriores. O que, para ser sincero, não seria muito pior do que o que está lá, não. Mas ele acrescentou que, mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave. Eu queria saber o que foi escondido, porque essa história está pública. A infecção começou, vamos dizer, em dezembro, e as notícias estão claras. Desde que começou a tomar um corpo, as notícias já estão sendo enfáticas muito antes da disseminação do vírus chegar a sair da China. Então, é uma afirmação burra, irresponsável, e como é típico do B3, né? Verdadeiramente desastrosa, gerando evidentemente uma série de reações. Eu pessoalmente achei que a reação do diplomata chinês foi sim um pouco inadequada, não pelo conteúdo, mas pela forma. Eu acho que podia ter sido até mais duro, mas ele tinha que ter sido um pouco mais elegante, acho que ele se deixou levar por um momento. E a reação da embaixada em si, bateu mais pesado ainda, falando em vírus mental,
Só que errou no alvo, né, dizendo que ele contraiu um vírus mental nos Estados Unidos. Totalmente falso. Ele é o vírus mental, ele levou, sei lá, coisa pior. Nós precisamos fazer uma observação mais profunda com isso posteriormente. E então veio, bom, todo mundo sabe das consequências. O senhor Hamilton Mourão tentou tirar o corpo fora, né? O corpo brasileiro fora, dizendo que não se trata de uma imposição de governo e usando a impagável piada do Bananinha, seu sobrenome foi Bananinha, né? Eduardo Bananinha. Esse é mais sutil do que parece, principalmente para os mais novos não podem saber, não se lembrar dos lendários bananas de pijamas, né? Uma produção infantil, minhas filhas quando eram pequenas gostavam muito. É curioso, porque esses bananas de pijama eles se chamavam B1 e B2, né? E há muito tempo tem gente que chama os filhos de Bolsonaro de B1, B2 e B3. O problema da afirmação do Mourão é que não é que não representa, representa sim. O Bolsonaro está dizendo isso o tempo todo. Bolsonaro todo dia abre a boca para falar uma coisa do tipo que nós estamos para combater o comunismo. Esses caras, China é comunista. Então é visão de governo sim ser hostil ao governo chinês. Uma visão completamente inadequada em qualquer ponto, porque o objetivo de um governo, entre outras coisas, tem que ser promover o desenvolvimento do país, promover as boas relações internacionais, principalmente o chefe de Estado, principalmente o presidente, principalmente o ministro das Relações Exteriores. E o que o verme do Ernesto Araújo faz? Vai bater na declaração do chinês. Eu até concordo que a declaração foi um pouco dura, mas pelo amor de Deus, bicho, esses caras, Bolsonaro, especialmente o B3, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, esses caras estão falando merda, perdão a palavra, há anos, ofendendo meio mundo, eles já fizeram muita porcaria. Em algum momento, a paciência esgota. Não se esqueçam que Bolsonaro chegou a se recusar a ir na China. O nosso maior parceiro comercial. Teve que ser pressionado no começo do governo. Os parlamentares, temendo um azedamento das relações, fizeram uma comissão para visitar o país e o Bolsonaro nem disse boa sorte. Houve uma hostilidade inicial clara contra o governo chinês. Só muito posteriormente, depois de muita pressão do empresariado, dos produtores que dependem do comércio com a China, como o Brasil está dependendo, é que ele finalmente foi lá cumprimentar o cara. Ou seja, poderia dizer que caiu na realidade, né? Assumiu uma realpolitik. Ou se pode dizer que simplesmente deu para trás. Mas sim, é um programa deste governo, de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Ernesto Araújo, serem hostis ao governo chinês e todos os países considerados comunistas. Porque a prioridade desse pessoal não é governar o país, a prioridade desse pessoal não é promover desenvolvimento, a prioridade deles não é criar boas relações benéficas para o país. O objetivo primordial deles é combater o comunismo. Eu sempre tenho que fazer um parêntese aqui, né? Porque comunismo é uma ideologia política muito fácil de se definir. Na verdade, provavelmente a mais fácil de se definir. Comunismo é simplesmente um sistema onde não tem propriedade privada. Sim, as coisas são todas divididas comunalmente. E na versão marxista, que é a mais popular, praticamente se confunde com a própria noção de comunismo em si, a ideia de que não tendo propriedade privada, você também não tem Estado e você também não tem família. Logo, o comunismo nunca existiu em lugar nenhum em escala maior, não sei, com pequenas comunidades indígenas, comunidades hippies, falancérios locais que existiram, eu tenho um vídeo específico sobre isso. E sim, logo, não existe nenhum tipo de ameaça ao comunismo, porque esses grupos não têm a menor possibilidade de promover coisa alguma. E sem contar que a ideia em si é inviável. Eu, pessoalmente, sou totalmente refratário a esse negócio de comunismo. Mas eu nem gosto de dizer muito isso para não ser confundido com esses doentes mentais que encabeçam essa noção insana. Claro, existe o socialismo. Aí sim, eles podem transferir os argumentos contra o comunismo para o socialismo, mas você vê que na verdade nem essa sofisticação eles têm.
já tem se declarado frequentemente. O Eduardo Bolsonaro tem até com mais frequência trocado os termos, né? Mas ele mantém a mesma mentalidade. E o que é esse pessoal, comunismo para esse pessoal? Ou socialismo, ou esquerda em geral. Não é uma definição ideológica, política, sociológica, nada. É simplesmente um rótulo de tudo que eles não gostam. Se eles acham que está errado, acham que não gostam, é comunismo. É por isso que chama George Soros de comunista, é por isso que chama Globo de comunista. Completamente sem noção, que é o avesso do avesso. Então, o que tem que ficar claro é isso. Essa declaração não é isolada, não é um rompante impensado, é a manifestação cristalina e mais genuína da mentalidade desse pessoal que não tem absolutamente nada a ver com governar um país, com gerir uma nação, com os interesses de um povo. Eles combatem um inimigo invisível, um fantasma, uma coisa que não tem o menor contato com a realidade, pelo menos no sentido pragmático. Claro que você tem uns comunistas maluquinhos por aí, mas a gente não deveria nem se levar a sério. O objetivo deles é combater um fantasma, como o guru deles sempre disse. Olavo de Carvalho, certa vez, respondendo a uma pergunta, em mais de uma ocasião, sobre o que realmente tem que ter um verdadeiro programa político brasileiro, que diz que está tudo tomado pelos esquerdistas. E que ele falou que a coisa mais importante que tinha que ter qualquer programa político sério, anticomunismo. E o cara não está preocupado com nada, amigo. Eles não têm o menor senso de pragmatismo. São forçados pelas circunstâncias a aceitar determinadas coisas a contragosto, como está acontecendo agora, quando vários produtores rurais e empresários também se manifestaram contra a declaração infeliz do Bananinha, além da Câmara dos Deputados, além do próprio Mourão e uma série de outros órgãos com mínimo de senso. O próprio Jair Bolsonaro, demente que está na presidência da República, evidentemente não abriu a boca, né? Porque ele não vai contradizer isso. Nesse ponto, ele tem até uma... é até fiel a essa conteúdo. Pelo menos ele não se contradiz nesse ponto, ele não vai se manifestar. Porque ele não quer dizer isso aí. Talvez ele peça desculpa pelo mau jeito, mas não, o conteúdo ele aceita. E o Ernesto Araújo, mesma porcaria. Ele fez o que fez, ele se manifestou. Em vez, no máximo ele disse que não reflete exatamente a postura do governo brasileiro, apesar de que reflete sim, reflete exatamente a mentalidade dele. E ele foi encrencar com o embaixador chinês. Ainda pediu uma retratação. Ou seja, ele não está se desculpando. O chefe da diplomacia brasileira, depois de uma gafe diplomática dessas, não está se desculpando, não está conciliando, não está tentando pôr panos quentes. Pelo contrário, desgraçado, está exigindo retratação de quem foi ofendido. Por mais que na resposta tenha sido dura também, houve uma ofensa também, mas sinceramente, no mínimo, merecida. Talvez desproporcional, mas ainda assim merecida pelo montante de atrocidades que essa corte vem declarando ultimamente. Mas bem, o que é mais grave nisso tudo? É porque ninguém mais hoje é importante para deter essa epidemia do coronavírus do que a própria China. Porque começou lá. Eles já conseguiram controlar. São os primeiros a fazer isso. São os primeiros a fazer os testes, a testar os medicamentos. E eles estão conseguindo. Então, a expertise, o know-how para combater isso é primordialmente da China, que já está ajudando outros países. E o camarada vai criar um atrito desses sem a menor necessidade, porque o objetivo dele não é nada a não ser perseguir sua insanidade, seus delírios psicóticos. E vamos ver. Vamos analisar também, faz sentido culpar a China nesse sentido, por causa de uma epidemia? Ora, porque a China é a primeira vítima. Então vamos ver. Em 2009 tivemos a gripe suína. Onde é que começou? México. Então vamos culpar o México pela H1N1, que causou uma série de contratempos também. Vamos culpar a vítima? Vamos culpar Hong Kong na década de 60, quando não estava sob o controle da China, pelo contrário, estava sob o controle do Ocidente, especialmente da Inglaterra, onde surgiu a gripe de Hong Kong, que chegou a matar, estimado assim, 1 milhão de pessoas ao longo de mais de um ano. Vamos culpar
Hong Kong, no caso, sob o protetorado britânico. Tá, tivemos um outro caso da gripe asiática em 57, mas aquilo que é considerado a referência até do conceito de pandemia é a famosa gripe espanhola, em 1918, 19. Vamos culpar a Espanha? É culpa do governo espanhol? Olha, pode ter tido falhas, pode ter tido problemas, pode ser, mas o fato é que foram as primeiras vítimas, foram os primeiros que tiveram que se mobilizar. Então você culpar o governo chinês por isso é de uma irresponsabilidade, é de uma canalice que não tem tamanho. E pior, e a Itália? Como é que nós vamos fazer? Que está tendo um resultado pior do que na China. Porque na Itália já morreu mais gente do que na China, com a diferença que a Itália tem 60 milhões de habitantes, está com mais de 3 mil mortos. É um morto para cada 20 mil habitantes. É muito maior do que a taxa do índice de homicídio do país durante um ano. É uma hecatombe. Na China, esses 3 mil e poucos mortos significam muito pouco diante do montante colossal do país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então o impacto é bem reduzido. Quem achou que a China estava ferrada por causa disso está viajando. Tem um prejuízo, claro, mas prejuízo é ínfimo comparado, por exemplo, ao caso italiano. E muitos analistas já dizem que o prejuízo nos Estados Unidos vai ser pior. Então, pense bem. Inclusive a China que está dando mais assistência ao caso italiano. Faz sentido num país onde no nosso caso, onde nós estamos iniciando a lidar com essa situação agora, seguindo os passos, você se indispor com os maiores, aqueles que têm maior possibilidade de nos ajudar a conter esse caso? Não, mas evidentemente não faz o menor sentido. Ainda que você possa atribuir de fato lá alguma responsabilidade ao governo chinês, talvez tenha havido alguma negligência, as coisas acontecem, nada minimamente comparável a comportamento absolutamente espúrio do nosso presidente da República. É até doloroso ter que dizer isso, nosso presidente da República, essa desgraça que tem. Esse comportamento completamente irresponsável, ao ponto de viajar com uma comitiva pelos Estados Unidos, voltar todo mundo infectado praticamente. Pessoalmente, eu acho que ele está infectado sim. Ele não está manifestando sintomas, mas provavelmente é vetor, porque é muito bizarra essa ideia de você ter essa situação tal, onde praticamente todo o seu gabinete está infectado. Aqui em Brasília nós temos, já nem sei mais, como o número está subindo tão rápido, mas assim, tipo 10, 20% dos infectados de Brasília foram por causa da comitiva dele. E esse camarada, no dia das manifestações, me sai sem máscara, sem nada, e vai lá cumprimentar o grupo de risco dele, que é os bolsominions dele lá. Isso é uma atitude absolutamente irresponsável. E o cara ainda quer dar lição de moral nos outros. Não tem um mínimo de senso, de bom senso, de senso de... não tem senso de porcaria nenhuma. E não faz o menor sentido brigar uma situação do mesmo primeiro que o governo chinês tivesse alguma culpa, isso não vai resolver nada agora. Vou nem entrar nesse mérito ridículo de dizer que é uma arma biológica desenvolvida para atacar os Estados Unidos, pelo amor de Deus. Aí você joga no seu próprio país, né, para depois jogar nos outros. Mas o fato é que a epidemia começou na China, beleza. Esse vírus não é novo, já se conhece esse vírus já há mais tempo. Ele não necessariamente tem origem na China, apesar de que esse foco de epidemia começou lá. Se espalhou relativamente rápido, pegou Coreia do Sul, Japão. Aliás, um ponto interessante. E Coreia do Norte, que ninguém está falando nada. Na realidade é muito simples de entender. Coreia do Norte praticamente não tem infecção. Por quê? Porque, primeiro que é um país muito fechado, todos sabemos disso. Mas se você for observar aqui, ó, esse gráfico de janeiro, olha aqui, mostra. Coreia do Norte está aqui. Esse pedacinho de cima. Aqui é do Sul. O foco foi aqui em Wuhan. Isso aqui é em vermelho, onde tem maior grau de manifestações. Na verdade, esse gráfico aqui está bem simplificado, porque tem umas províncias um pouquinho mais com uns dados diferenciados, mas o fato é que essa província aqui, ela realmente, elas foram um pouco infectadas. Aqui você tem um gráfico, uma evolução aqui mais clara, mas você pode ver aqui, ó. Se você for observar aqui, na realidade, a Coreia do Sul está espacialmente mais perto do foco da epidemia do que a Coreia do Norte. De uma certa forma, até o Japão está mais perto aqui. E o que acontece? Para quem não sabe, a fronteira da Coreia do Norte e a Coreia do Sul é totalmente fechada. Não passa ninguém ali.
A única forma de qualquer pessoa chegar na Coreia do Norte é através da China, passando aqui por Beijing. Essa região é pouco infectada. E o que aconteceu? O governo norte-coreano fechou essa fronteira com a China em janeiro, começo de janeiro. Quando ficou sabendo do começo das infecções, foi lá e fecharam. Então, não tem infecção mesmo. Não tem como ter entrado. Ainda jogaram um batalhão de sanitaristas lá para conter, para examinar todo mundo. Não está entrando mais ninguém lá. Um tempão. Gerou até uns problemas aí, o pessoal costuma visitar periodicamente a Coreia do Norte. Mas é porque não tem mesmo. Por quê? Porque fez aquilo que... Porque já é um país bastante fechado e consegue isso fechar mais rapidamente ainda. E agora é o que todo mundo está tendo que fazer, fechar suas fronteiras. É a vantagem de você ter um governo autoritário nesse caso. Né? E também tem aquele detalhe, né, amigos, na Coreia do Norte. O governo diz para a população agir de tal forma ou não sair de casa, ninguém desobedece. O pessoal vai aceitar. O que aconteceu na Itália? O governo, até hoje, tem cara violando o toque de recolher, lá, o lockout, né? Contendo as pessoas para sair de casa. A tragédia. Aliás, abrindo um parêntese, não se surpreendam se houver um fortalecimento do fascismo depois disso. Fascismo de verdade, fascismo italiano, aquele que existe mesmo. Existem partidos fascistas, pessoas que falam abertamente nisso. É totalmente diferente essa desgraça que a gente tem aqui. Mas não se surpreendam se houver um fortalecimento disso depois desse caso, porque as posturas fascistas reais, elas teriam sido muito mais eficientes para conter uma pandemia dessas, poderiam até ter, com um grau maior de rigidez de fronteira, poderia até ter evitado. Então, pensar bem. E aí você vê um ponto curioso, né, da mensagem lá do Eduardo Bolsonaro, que diz que a culpa é da China, ele diz isso abertamente, e liberdade seria a solução. Não ser um animal, é o contrário. A solução é o contrário, é restrição de liberdade, é lockout, é impedir as pessoas de sair de casa, é fechar a fronteira, é proibir o funcionamento das coisas. Essa que é a solução para a questão de epidemia. Esse pessoal é delirante, é psicótico, é psicotrópico, esquizofrênico, doente mental. E essas corjas que estão aí no poder. Mas bem, eu vou passando agora para o outro ponto, é que, na verdade, ficou até um pouco confuso a maneira como eu descobri as partes dos vídeos, ficava até se misturando. Mas o ponto agora é a gente examinar o que vai acontecer depois que a gente vencer essa epidemia, porque evidentemente vai ser passado, não vai ser o fim do mundo, mas sabendo que nós podemos ter um quadro muito pior nos próximos dias, né? Porque, inclusive, depois eu vou linkar aí no final do vídeo um vídeo excelente, onde explica isso com muita precisão a respeito de por que nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente ainda tem essa noção ingênua de que o vírus está matando pouco, está infectando pouco comparado, faz comparações com a dengue, com qualquer outra coisa, porque não tem noção de epidemiologia, como é que funcionam essas coisas. A questão é que nós estamos agora numa situação que na China se deu ainda em janeiro, e a China, desde aquela época, já tomou medidas extremamente restritivas, e mesmo depois de tomar essas medidas extremamente restritivas, a epidemia ainda cresceu 300, 400% até começar a reduzir. Ou seja, o Brasil já deveria ter tomado essas medidas antes. E a Itália demorou a tomar essas medidas. E aí que está o detalhe, porque a gente fica um pouco iludido por essa questão por essas notícias que parecem pequenas, sem se dar conta que nesse exato momento já estão provavelmente infectados centenas, milhares de pessoas que nós só vamos saber daqui a muitos dias. Da mesma forma como esses, sei lá, 300 e poucos que a gente sabe que estão infectados hoje, não foram infectados de ontem para hoje, estão infectados há semanas. E só vão aparecer agora. Demora para aparecer. Vamos até ver quais são os números mais recentes aqui no Brasil, né? Eu sei que de ontem para hoje, né, já teve... dobrou o número de mortes, né? Então, isso vai passar, mas infelizmente vai piorar antes de melhorar.
E aí é que vem o perigo depois, porque o que vai acontecer depois, como é que a gente vai se recuperar, principalmente economicamente dessa situação, porque a situação é grave, o comércio fechando, a indústria parando, o prejuízo econômico disso é colossal. Eu não vou parar de trabalhar e nem posso, porque eu trabalho no setor essencial. Inclusive, daqui a pouco eu vou ter que sair para trabalhar um plantão extra. Eles me ligaram ainda agora dizendo que eu vou ter que ir, por quê? Porque um dos operadores que trabalha na unidade tem mais de 60 anos e já teve uma deliberação da empresa para que essas pessoas da cidade já fiquem de licença. Então eu vou ter que ficar cobrindo na produção, trabalho com produção de água, né? Abastecimento. Se eu não for trabalhar, fica sem água. Então, mas o impacto disso econômico vai ser absolutamente brutal. E num sentido, pode apostar que isso vai ser usado pelo governo para justificar o fracasso das suas insanidades, dos seus projetos econômicos, que são insanos. Vamos colocar a culpa do coronavírus na crise global em si para dizer que quando não tiver a menor possibilidade de você negar o desastre que está acontecendo, que já estava totalmente evidente muito antes de acontecer essa epidemia. A questão do PIBinho, isso já deixou isso claro. Aquela pataquada de vir falar em PIB público privado, eu já tinha deixado isso claro, já tinha sido vexaminoso, já tinha tido uma fuga em massa de investidores antes dessa epidemia estourar. Portanto, desgraçadamente vai piorar. E o pior, como é que a gente vai se recuperar depois disso? Como é que a gente vai economicamente se recuperar com um governo que não tem nenhum objetivo de desenvolver economicamente o país? Com um projeto de destruição. É que está o problema, amigo. Não vai. Talvez esse coronavírus até salve o nosso país, porque nós estamos sob uma infecção muito pior chamada bolsonavírus, essa desgraça que corrompeu a mente de milhões de brasileiros e que infelizmente em vários casos é incurável. Se essas pragas continuarem no poder, esse estrago vai ser maximizado, porque a única solução que os desgraçados têm é essa aí do Guedes, de cortar metade do salário, cortar metade do horário, é prejudicar ainda mais a população. Foi uma luta para conseguir impor algumas medidas minimamente sãs, e já tem gente falando naquilo, aquela técnica que eu bato sempre. Já tem gente falando que vai ter que revogar o APEC dos gastos públicos. É agora, porque sem investimento público pesado não vai ter como superar essa crise. Que na hora H quem vai resolver isso aí é o sistema público de saúde, meu amigo. Não tem outro jeito. É esse que eles querem destruir a todo custo. Como é que a gente vai se recuperar com um governo que, independente disso, já estava dilapidando o país, já estava detonando o país, não tinha nenhum senso, nenhum programa de desenvolvimento, só de destruição. Agora, a corja midiática também, né? Esses patifes da Globo, da Band, agora eles estão tentando fazer a coisa certa, porque esses pessoas são perversos, tão ou piores que a quadrilha dos Bolsonaros. Só que eles não são burros, eles não são loucos, eles não são despirocados que saem dizendo qualquer merda assim, de uma hora para outra. Eles sabem quando tem perigo. E agora eles vão trabalhar direitinho, vão até ganhar uma respeitabilidade, enquanto esses patifes, esses Bolsonaros, são bandos deslocados sem a menor noção. E aí eu volto a falar, ô Mourão, pelo amor de Deus, cara, faz que nem o Temer, rompe logo com essa corja e inicia o processo de impeachment, porque esses patifes já estão falando em fechar o Congresso Nacional. Esse bando de debilóide está fazendo um abaixo-assinado para fechar o Congresso Nacional. Esses mesmos canalhas que falaram que tinha ditadura do PT no Brasil, que tem ameaça comunista de tirar as nossas liberdades, esses mesmos vermes estão falando em fechar o Congresso Nacional e em estabelecer uma ditadura com esse psicopata no poder, com esse alucinado maldito no poder. Bicho, passou da hora da gente se posicionar de uma forma mais firme. Infelizmente não tem jeito. Eu tentei ao máximo evitar conflitos maiores, principalmente com família, mas chega um ponto que não dá. Não dá para você numa situação dessas. Um imbecil tá lá falando em fechar coisas, defendendo todas as atitudes dessa quadrilha de criminosos
E a essa altura, não tem mais como negar, esses caras são criminosos, são assassinos, uma quadrilha de assassinos milicianos. Isso é a pior corja que já pisou no Planalto. Eles são corruptos até a alma. Esse cara passou 30 anos lá no Congresso Nacional desviando verbo de gabinete para comer gente, tendo, ali em outras das instâncias como deputado do Rio também, da Alerj. E esses outros a mesma coisa. Eles nunca valeram nada, são um bando de bandido. E estão aí com, infelizmente, uma legião de seguidores ainda grande, que parece que diminuiu um pouco, porque realmente o cara exagerou nesses últimos meses essa total inconsequência dele. Claro, às vezes não tem essa força numérica toda para fazer uma coisa mais grave do que a gente está pensando, mas ainda tem alguma força, principalmente porque os os sãos estão divididos, né? Você vai ter gente mínimo de sanidade na esquerda, na direita conservadora, na direita liberal, na esquerda conservadora, na esquerda mais progressista, os nacionais vai estar tudo dividido. Na primeira oportunidade brigam entre si também, não conseguem se alinhar. Assim como os militares, que aliás, vamos ser sinceros, é uma decepção, né? Uma coisa que eu me enganei muito a respeito foi com esses militares brasileiros. Eu achei que eles tivessem um pouco mais de dignidade, mas deixando a situação chegar a esse ponto, verdadeiramente vexaminoso. Um bando de covarde, um bando de pamonha, esses camaradas, um bando de merda. Eu tinha algum respeito desse pessoal, não tem mais. Mas assim, se ainda tem alguma decência, bicho, não tem uma condição de deixar esse cara no poder. Tem que tirar essa desgraça daí. E eu tô falando de tirar por meios legais. Abriu, abre impeachment essa porcaria, infelizmente, vai gerar mais confusão ainda, porque pelo menos põe alguém que não seja louco no poder. Alguém que é capaz de tocar um programa de recuperação econômica, mesmo que seja uma desgraça no programa liberal. Mas olha só, até o Dória, que é um patife, mas pelo menos ele não é louco. Ele está tomando atitudes corretas. Infelizmente, a desgraça, o erro que eu e muita gente boa cometeu é achar que Bolsonaro ainda era um mal menor do que um Alckmin, por exemplo. Não, bicho, infelizmente não, é muito pior. Pô, FHC, pô, José Serra entende melhor que pôr uma desgraça dessas. Isso aí, isso tem que ser dito, a gente tem que falar, não dá mais para aceitar isso. E por enquanto nós estamos no começo, mas se você deixar esses caras, a sorte é que está perdendo um pouco o controle do governo. Mas se deixar esses caras ditarem a tônica da política, principalmente depois que a crise passar, lascou, meu amigo. Nós estamos totalmente ferrados. Porque se deixar esses psicopatas, em nome dessa insanidade de anticomunismo, rompem com a China. Se deixar, esse bando de patife faz guerra contra a Venezuela. Diferente do Trump, que também é um tremendo patife, mas ele é burro, não é doido. O Deep State americano é perverso, é a coisa mais perversa que existe nesse planeta. É uma corda de demônios, mas eles não são burros. Eles sabem medir as coisas. Eles não vão entrar numa guerra com a Venezuela se for para ter prejuízo. Mas essa corja desses bolsonaros, esses caras são loucos. Eles matam o país inteiro, matam o próprio país em nome desses ideais malucos. Inclusive, mais uma vez, o coronavírus pode estar vindo até ajudar a gente, porque os planos que estavam se desenvolvendo para promover uma guerra aqui tinha sintomas de que estavam sendo executados. De repente, se não tivesse essa pandemia agora, estaria com alguma coisa até pior. Mas chega, passei de muito tempo de vídeo aqui. Nem sei se consegui cobrir tudo que eu pretendia. Mas a mensagem final é essa. Temos agora esse confronto contra o coronavírus. Mas muito pior do que ele, é o bolsonavírus, que já vem causando desgraça há muito tempo. O estrago econômico que está fazendo está matando gente também. Sem contar as mortes literais que a quadrilha em si pratica, né, por aí. Eu não engulo essa do Bebiano de jeito nenhum. Isso é coincidência demais pro meu gosto. Ficar preparando um dossiê contra a família desse camarada. E de repente morre assim, do nada. Cara, até saudável. Lutador de jiu-jitsu. Sem mais nem menos. Assim, por muito menos do que isso, esse bando de psicopata, por exemplo, tá até hoje cobrando o caso Celso Daniel. Mas, cara, vamos lá, mata o tal do Adriano, cara de pau, assassinato mesmo. De quem tá nem aí? Por quê? Por que eles não sabem? Porque eles legitimam essa quadrilha. Eles estão de acordo com essa milícia criminosa. Não tem pudor nesse respeito. E não é por insanidade mesmo.
Mas fica esse recado, amigo. Infelizmente, a gente tem que tomar atitude mais firme agora e bater mais de frente contra esse pessoal e começando a minar cada vez mais na base o apoio dessa corja. Não porque esse pessoal que ainda apoia ele vai cair na realidade. Não, não vai. A negação da realidade é seu modo normal de operação. Então eles não vão realmente competir. Mas se você pressiona, mas pelo menos eles param de apoiar. Eles se retraem. Se deixar, depois sai do armário de novo. Mas no momento está na hora de vocês se retraírem. Eu sou Marcos Aurélio XR. Hoje é a madrugada do dia 20 de março de 2020. Daqui a pouco tem que dormir, acordar para trabalhar. Muito obrigado por sua atenção. E, por favor, ajuda aí. O canal está subindo aos pouquinhos. Curta o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe. Boa noite.